Pera, essa menina tá doida. Tem lado bom de ter uma doença celíaca? Eu acho que tem. Você quer conhecer? Eu vou te dizer. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E se você tá chegando agora, prazer! Meu nome é Valéria Cartossi e aqui no meu canal eu passo um pouco das minhas experiências na condição de celíaca e intolerante à lactose. Bom, gente, eu decidi fazer esse vídeo porque eu já ouvi, de algumas pessoas, muitas vezes, dizerem assim: Nossa, que dó, que pena. Ai, que triste que você tem essa condição. Deve ser muito difícil, deve ser horrível. Meu Deus, eu não me imagino não podendo comer tudo que eu gosto, tudo que eu tô acostumada. Pra falar bem a verdade, até certo ponto, até que eu já concordei com essas pessoas. Realmente não é muito fácil ter a condição celíaca. Porém, não é novidade para quem já me acompanha aqui no canal que eu descobri uma determinada intolerância ao glúten há quase 10 anos. Por que eu estou chamando isso de determinada intolerância ao glúten? Porque até então os médicos tratavam esse meu diagnóstico como apenas uma intolerância, uma sensibilidade ao glúten. Recentemente eu descobri que é um pouquinho mais sério que isso, que sim, eu tenho a doença celíaca. Mas independente, de celíaca ou apenas sensível ao glúten não celíaca, de qualquer forma eu já seguia uma dieta sem glúten, uma dieta isenta de glúten e isenta de lactose também, porque eu tenho intolerância à lactose também. E, gente, eu posso assim falar, de coração aberto, de acordo com o que eu já vivi, do que eu já passei, experienciei, que nesses 10 anos muitas coisas mudaram. Principalmente aqui. Aqui no meu organismo com certeza mudou, porque olha, depois que eu aderi à dieta, graças a Deus, a minha saúde ela foi se restabelecendo, eu consegui fortalecer novamente o meu sistema imunológico, todos os meus sistemas na verdade, porque a doença celíaca a gente sabe que é uma doença sistêmica autoimune. Enfim, depois que eu descobri que eu tenho a doença celíaca, não mudou muita coisa, eu continuo seguindo uma dieta isenta de glúten. Mas nesses 10 anos já não consumindo glúten, eu aprendi muitas coisas e hoje em dia, de coração aberto, tá, gente? Não querendo romantizar uma doença, não querendo dizer que ela é fácil, que é simples e que é tranquilinha, porque não é. É difícil, sim. Qualquer pessoa que tenha que passar por uma restrição alimentar, eu acho que vai sentir o baque, de ter que seguir dietas das quais você não tem outra opção. Ou segue essa dieta, ou você passa mal, você fica doente. Então, não querendo romantizar ou diminuir a gravidade da situação, mas é que eu particularmente gosto de sempre tentar enxergar o lado positivo de qualquer situação. Quando a gente está diante de uma situação boa é fácil, Sempre vai ter o lado positivo de uma situação boa, vai ter até mais do que um lado, Todos os lados de uma situação boa é boa. Mas quando a gente está diante de uma situação que não é legal, eu, Valéria, costumo enxergar as bênçãos de Deus diante daquela situação. Eu vou tentar encontrar um meio de viver em paz com isso, de ficar bem e de reconhecer a bênção que tem por trás de tudo isso também. Então, com o passar de todos esses anos com a minha dieta isenta de glúten, algumas coisas foram se transformando na minha vida, e eu adaptando e aprendendo. Eu descobri que sim, tem lados bons de ter essa condição celíaca, não apenas um. Eu consegui encontrar, gente. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas não tem problema, eu tô aqui mesmo de coração aberto para passar um pouquinho das minhas experiências e de como que eu encaro e vivencio tudo isso. Então, uma das coisas que eu acho que traz até uma certa vantagem para quem tem ou apenas a sensibilidade ao glúten ou também tem a doença celíaca
um olhar mais consciente e voltado para a sua alimentação e estilo de vida. Eu acho que esse é o pilar, a base que traz todos os outros benefícios dos quais eu enxergo tendo essa condição. Então, como assim? A partir do meu diagnóstico, eu tive que mudar drasticamente a minha alimentação, certo? Certo. Quando eu comecei a estudar e a perceber que praticamente tudo que eu comia tinha glúten, eu tive que mudar tudo isso, eu tive que reestruturar toda essa alimentação. E foi aí que eu comecei a observar que eu nem sempre me alimentava tão bem quanto eu pensava. E de fato, gente, se você parar para pensar, quais são os alimentos assim que mais tem glúten do qual a gente tem que retirar da nossa dieta? Bom, a gente pode pensar na maioria dos industrializados, né? A gente vai ter não só o glúten, quanto também aditivos, acidulantes, conservantes, enfim, os ultraprocessados também, a maior parte da comida que eu estava acostumada a ingerir. Doces, massas, salgados, pizzas, tudo isso tem glúten, né, gente? Tudo que vá farinha de trigo e alguns outros itens que contêm glúten, dos quais eu já até citei em outros vídeos aqui do canal, como centeio, malte, cevada e aveia aqui no Brasil, né, por contaminação, tudo isso tem glúten. Então, quando você começa a retirar a maior parte da sua alimentação e você precisa substituir muitas coisas, você começa a observar que o que sobra, né? Sobra água, tô brincando. Bom, água é sem glúten. Sobram as frutas, sobram os legumes, sobram as verduras, os vegetais. E sobra a comida de vó. Sabe assim, aquela comida? Aquela comidinha básica, arroz, feijão, uma boa carne, um bife, né? Ou um peixe, ovos, salada. Tudo isso não tem glúten. Claro, desde que a gente não coloque algum condimento, algum tempero que contenha glúten. Mas, né, se tiver in natura, tudo isso não contém glúten. Então, eu comecei a observar que, gente, até que eu não me alimentava bem, não. Então gente, eu não sei se para você isso pode ser algo bom ou algo positivo, mas eu encaro como até onde eu iria se eu continuasse ingerindo tanta besteira. Eu vou falar besteira porque sim, eu comia muito doce, eu comia muita coisa industrializada, eu comia diversos produtos alimentícios no lugar de alimentos de verdade, que é o que eu passei a consumir depois que eu comecei a ter essa consciência da minha alimentação. Então a minha alimentação, gente, de verdade, ela mudou radicalmente, mas ela mudou para melhor. Então, depois daquela fase, né, da descoberta, aí vem aquela crise, quase que uma crise existencial, porque você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou comer? Não sei o que eu vou comer. Né? Depois dessa fase, então você começa a entender que, opa, tem muita coisa que eu posso comer sim, e o melhor de tudo, são saudáveis, o que verdadeiramente vai nutrir o meu organismo e o meu corpo e que vai me deixar cada vez melhor. É claro, né, gente, que seria muito melhor se eu tivesse tido essa consciência sem precisar passar por isso. E também não desejo isso para ninguém, que você tenha que passar por uma situação ruim na vida ou uma doença que seja para você poder tomar consciência do que é melhor para sua saúde, para sua vida. Mas se comigo teve que ser assim, se eu tive que aprender na marra, que assim seja e que eu aprenda, né? E graças a Deus eu acredito que eu tô no caminho certo. Hoje em dia eu cozinho praticamente 100% da minha alimentação em casa, selecionando os produtos da melhor forma. Hoje em dia eu tenho uma outra visão para o consumo de açúcar, por exemplo, para o consumo de industrializados, ultraprocessados, e eu
passei a ter uma dieta muito mais natural, muito mais orgânica, inclusive, e eu vejo que isso está me trazendo benefícios para além da minha condição, né? Porque querendo ou não, o nosso corpo é uma máquina e a gente que escolhe o combustível que nós queremos dar para ela. Então, se eu escolho um combustível de qualidade, toda a máquina vai começar a funcionar muito melhor, né? E eu sinto que isso é uma verdade, porque eu vejo os benefícios. Então, por exemplo, a minha pele melhorou bastante, meu cabelo, a minha energia, vitalidade, minha memória, que já foi muito ruim. Gente, eu tinha uma memória péssima. Eu vou dizer que ainda não tá 100% não, mas eu sinto que ela tá melhorando com o passar do tempo e com as melhoras que eu venho fazendo nesse sentido. Esses dias eu estava conversando sobre isso com meu marido, né? Inclusive foi por causa dessa conversa que eu tive a vontade de gravar esse vídeo e falar sobre isso para vocês. Mas eu tava assim falando para ele, amor, sabe que tem um lado bom de ser celíaco? Porque olha só, eu comecei a pensar melhor sobre o que eu consumo, a comprar comidas melhores de verdade e tudo mais. E aí ele falou assim, eu também acho que tem um lado bom de você ter essa condição. Aí ele começou a explicar, né, o ponto de vista dele, que não tem a doença celíaca e que pode comer de tudo e tudo mais. Ele falou assim, tem um lado positivo porque, de repente, se, por exemplo, uma pessoa tem um foco, né, ou tem uma meta de emagrecer. Muitas pessoas acham que a dieta que você faz é uma dieta fitness, né? É uma dieta, às vezes até confundem com uma dieta low carb, uma dieta para quem quer, né, entrar nesse mundo fitness. Na verdade, não é, porque tem muita comida sem glúten, tão calórica quanto uma comida com glúten. Então, assim, vai das escolhas. Mas, no ponto de vista dele, né, falando, uma pessoa que, por exemplo, vai entrar na academia agora e precisa, e tem como meta, né, perder peso, que seja, ela vai ter que ter toda uma reeducação para cortar açúcar, para cortar massas, para ter, né, toda essa dieta fitness do qual ela se propôs a fazer. Em contrapartida, se você tivesse uma meta dessa, já seria muito mais fácil para você, porque você já está habituada a não comer determinadas coisas, a seguir dietas e até mesmo a passar por certas restrições alimentares, que é o que ele considera mais difícil quando alguém tem uma meta desse tipo, né? Por exemplo, da academia. E aí eu fiquei pensando, bom, isso é verdade. Para muitas pessoas, eu estou à frente nesse sentido, né? Se eu quisesse até mesmo ganhar massa ou perder gordura, eu já estaria muito mais acostumada a seguir o que o médico, o nutricionista, o nutrólogo tem a me dizer, porque eu já estou acostumada a observar a alimentação que eu tenho, a ter essa restrição, a não comer tantos produtos que realmente, literalmente engordam, né? Porque se a gente for no cerne da questão, a comida com glúten, né? Ela é muito cheia de carboidratos e, enfim. Eu hoje tenho a ideia de, além de cortar o que é ruim, trazer o que faz bem e o que faz melhor ainda. Então, eu não como o trigo, mas eu como a farinha de arroz sem glúten, ok. Mas então vamos trocar essa farinha de arroz também por uma farinha de arroz integral, que já é um pouquinho melhor? Ok, mas isso, gente, é uma construção, tá? Isso é com o tempo, pelo menos para mim tem sido uma construção e eu tenho aprendido dessa forma. Então eu venho também, inclusive, substituindo, né, alimentos ou produtos sem glúten por alimentos e produtos sem glúten um pouco mais saudáveis. E eu acho que isso é um ganho, gente. Eu não vejo como não ser uma vantagem aí. Nesse ponto, nós dois concordamos que quem tem, né, uma restrição alimentar nesse sentido já está à frente das pessoas que tem que passar por isso por conta de uma meta, um objetivo que ela se propôs a fazer. Vocês também concordam, gente?
Eu espero que vocês estejam me acompanhando até aí e entendendo o meu ponto de vista, e eu gostaria muito mesmo de saber se vocês concordam ou não. Só tem lado ruim de ter uma doença como essa. O que vocês acham? Mas tem um outro ponto também que vem me favorecendo muito, que é, eu acho que quando a gente entra nesse mundo, né, de autoconhecimento, gente, a gente só tem a ganhar. Eu não vou mentir para vocês, quando eu descobri o meu diagnóstico foi muito difícil, gente, foi muito difícil mesmo. Mas lembrando, já tenho aí uma caminhada de 10 anos. Então se você tá descobrindo isso agora e tá nessa nuvem negra ainda, né, de ai meu Deus, não quero isso para mim, calma. Com o passar do tempo a gente se habitua, a gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo adaptar tudo. Gente, a gente adapta tudo. Tudo é uma questão de hábito, tá bom? Então, nessa jornada de substituição alimentar, eu aprendi que melhor que isso seria uma reeducação alimentar. E uma coisa vai puxando a outra. E aí acabou que eu entrei nessa jornada linda e sem volta, que é do autoconhecimento. Então eu também conheci o valor que tem de uma psicoterapia, por exemplo, que não é fácil encarar algumas questões, né, do nosso âmbito social, por exemplo, porque a doença celíaca pode interferir muito nisso. Então tem coisas que você vai aprendendo com o tempo, vai conhecendo, isso vai te trazendo algum benefício de alguma forma. Então eu comecei a conhecer, por exemplo, terapias diversas, barras de axis, acupuntura, psicoterapia, como eu falei. Eu já passei por várias experiências muito incríveis que só essa consciência a partir da comida, da alimentação me trouxe. Talvez, gente, eu não tivesse essa abertura toda se eu não tivesse tido que compulsoriamente parar para me observar e modificar a minha alimentação. Talvez eu estivesse ainda vivendo no automático, numa correria louca. Eu descobri a intolerância ao glúten, né, na época que se chamava intolerância ao glúten, no auge dos meus 25 anos, em uma época que eu estava muito corrida, trabalhando 24 horas praticamente. Eu trabalhava de manhã, tarde e noite, estudava o sábado o dia inteiro, uma correria, literalmente, gente, vivendo no automático. É quando a vida fala assim, né, peraí, você precisa olhar para mim. E assim foi. E assim, nesses 10 anos, eu venho construindo esse autoconhecimento que, para mim, gente, eu só enxergo como um ganho. Uma joia preciosa é você se conhecer, você cada vez mais entender como que você funciona, tanto no seu organismo físico, mas principalmente no mental, no emocional e no espiritual. Eu acho isso maravilhoso e talvez, se não fosse determinadas situações, que no caso aqui, né, a doença celíaca, que é a qual eu tô citando aqui no vídeo, eu não teria passado por essa jornada tão linda. Então, eu só vejo benefícios nesse lado. Não estou dizendo que eu só vejo benefícios na doença celíaca, não é isso. Não me interpretem mal, por favor. Mas eu estou dizendo que, para mim, sim, tem também um lado positivo de ter uma condição celíaca. Basta a gente tentar, né, enxergar esse lado e compreender que, de repente, isso venha para te mostrar algo, para você aprender algo e também, quem sabe, inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Hoje, por exemplo, meu marido fala assim, é muito bom, porque você com a sua dieta, eu também passei a consumir produtos melhores, né? Me vendo e tendo que conviver com a pessoa que literalmente precisa se alimentar melhor. Na verdade, precisa não, né? Se eu quiser comer só coisas que tem muito açúcar ou muito industrializado, eu posso também, né, gente? Porque o que mais tem hoje é produtos sem glúten na versão industrializada. Isso há 10 anos não tinha, né, gente? Também
não era uma opção naquela época, mas hoje é. Se a gente procurar nos mercados certos, a gente vai ver que tem bastante opção também sem glúten, mas esse não é meu foco hoje em dia. É claro que eu vou fazer isso de vez em quando, né? Eu acho que tudo é o equilíbrio, e eu nem cheguei nessa fase ainda, gente, de só comer saudáveis. Eu me considero alguém que precisa seguir uma dieta, mas que agora tem um olhar mais voltado ainda para essa nutrição mais integral, sabe? Já que eu preciso seguir uma dieta e eu tenho que comer só algumas coisas, então eu vou dar prioridade e escolher só coisas boas também. Então eu tô começando a ter esse olhar diferente e eu acho que tá bem válido, tá me trazendo benefícios e é isso que importa, né? A gente se sentir bem. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês também acham que tem vantagem em ter alguma restrição nesse sentido? A doença celíaca para você, ela ainda pesa muito ou você também já consegue enxergar algum lado bom nisso tudo? Conta aqui para mim nos comentários. Desde já eu quero agradecer todo mundo que vem colaborando com o canal, vem trazendo feedbacks muito legais. Eu fico mesmo muito feliz porque o intuito de criar esse canal realmente era esse, pra gente fazer essa troca, né? Como eu disse, eu tô nessa jornada de autoconhecimento e de troca e eu aprendo muito com o outro. A gente não vive sozinho, né? A gente vive em sociedade e isso é o que eu acho mais legal. A gente aprender com as nossas experiências e também com a partilha das experiências do outro. Eu acho que é assim que a gente cresce. Então seja muito bem-vindo se você está chegando agora. Se inscreva. Toda semana eu tento postar um vídeo aqui que eu considero legal, interessante para vocês nesse sentido, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo!